Olá, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Nessa videoaula eu gostaria de terminar com vocês a tarefa da meta 4, tá? Nós havíamos parado na página 118, então agora eu vou seguir com a 119 até a 123, tá? Então vamos lá. Diz assim, então, a partir da questão 8. O desenho a seguir foi feito em perspectiva, usando ponto de fuga. Aí depois, dos pontos indicados por letras, qual representa o ponto de fuga desse desenho, tá? Então, a gente tem três opções. Primeiro, esse aqui não pode ser aqui em cima. Lembra que é o ponto de fuga? Que tem linhas que convergem, ou seja, que se encontram nesse ponto, tá? Normalmente são essas linhas que vêm na horizontal, na vertical, que numa paisagem elas estão localizadas aqui, né? Perto da linha do horizonte, lembra que é a linha do horizonte que divide o céu com a terra? Então, provavelmente esse não é um ponto que faz isso. Aqui a gente tem até um telhadinho aqui, né? Que eu poderia pensar, não, mas as linhas aqui elas estão se encontrando nesse ponto, tá? Mas e as linhas que estão perto da linha do horizonte? Lembra a linha do horizonte aqui, ó, né? Essas linhas aqui, ó, eu não consigo fazer, por exemplo, aqui essas linhas aqui, ó, que fazem a questão aqui da rua, né, chegarem nesse ponto de fuga. Lembra que quando eu expliquei para vocês o conceito de ponto de fuga, eu coloquei uma imagem parecida, que tinha uma estradinha, assim, e daí a gente conseguia ver exatamente ali, ó, que o ponto de fuga, ó, eu tenho muitas linhas, ó, se encontrando nesse ponto, ó. Já que eu consigo ver as da rua, da calçada, eu tenho aqui de trás, ó, da casinha, né, que inclusive dá para ver aqui a linha do horizonte, ó, né? Que separa aqui o céu, a terra, tá? Então, vocês podem colocar lá como sendo o A, tá? Ponto A. No desenho do quarto abaixo, desenhe uma janela na parede A e uma porta na parede B. Isso é bem fácil, tá? Tô dando essa sugestão aqui para vocês, ó. Na janela, né? Aqui na parede A e a porta na parede B, ó. Beleza? Determine o ponto de fuga do desenho abaixo. Olha, gente, lembra que na videoaula anterior eu mostrei para vocês como que fazia para construir, né, uma figura lá, tendo a linha, né, do horizonte com o ponto de fuga, que eram justamente esse desenho tá parecendo como se fosse aquele paralelepípedo, né, que acho que a gente fez, não sei se era um paralelepípedo que a gente fez pela linha do horizonte com o ponto de fuga, que eu mostrei os passos para vocês. Então, olha só, é onde essas linhas aqui que estão fazendo o meu papel do comprimento, da altura, da largura, convergem, onde eles se encontram, tá? Atenção, ó, prolongue 3 linhas não verticais do desenho até a linha do horizonte e marque o ponto em que elas se cruzam, tá? Não verticais é assim, ó. Beleza? Pessoal, aí aqui no problema 10, ele tá dando uma sugestão para vocês fazerem um poliedro usando 2 pontos de fuga, tá? E ele tá dando a sugestão para vocês fazerem isso numa folha. Mais uma vez aqui a gente tem um problema que eu precisaria estar em sala de aula pra gente fazer junto, tá? Então, exercício 10, vou pedir para vocês não fazerem. Deixa ele de lado por enquanto, que quando a gente voltar, nós retomamos aí, provavelmente porque teremos que retomar o conteúdo, tá? Depois, aqui ainda ele tá falando, tá? Sobre como fazer o desenho. Daí diz assim: usando 2 pontos de fuga, represente no quadro a figura geométrica espacial vistas de um observador, estão indicadas abaixo. Gente, aí de novo, tá? Esse negócio de pontos de fuga para ter os dois, eu preciso estar em sala para poder fazer com vocês. Se vocês quiserem dar uma adiantada, eu fiz aqui o desenho como que ficaria, mais ou menos. Então, se vocês quiserem dar uma adiantada na apostila de vocês e deixarem, tá? Esse desenho lá, que quando a gente retomar, porque com ponto de fuga eu vou precisar estar em sala com vocês. Mas assim, ó, vista frontal, né? Da frente, vista superior aqui em cima, lateral direita, vista lateral esquerda, que é lá do outro lado, tá?
12. As figuras geométricas espaciais a seguir foram desenhadas em perspectiva. Represente-as de acordo com as vistas indicadas em cada item, tá? Esse aqui dá para fazer, porque a gente precisa colocar, ó, a vista lateral direita, que é isso aqui, ó, tá? Vista superior aqui em cima, ó, vou ver um retângulo. Vista de trás, como aqui na frente eu tenho esse vazado aqui, né? No meu sólido, provavelmente esse outro pedaço também eu vou ter aqui atrás, então a vista de trás, beleza? Aqui também na figura B, ó, vista frontal, que o observador tá aqui, ó, na frente, superior é aqui, você consegue ver esse retângulo, esse e esse aqui, ó, tá? Quantos pontos de fuga foram usados no desenho de cada figura? Então, vamos ver aqui, ó, no item A, um ponto de fuga. Lembra que daí você vai ter essas linhas, fazer uma linha do horizonte aqui, pôr um ponto aqui. Se você ir puxando linhas aqui não verticais até esse ponto, ele vai ser um ponto de fuga, né? Aqui também, ó, nesse pontilhado. E na figura do item B, 2 pontos de fuga. Isso tem a ver, tá? Pelo fato dela ter meio que essa extremidade aqui, como se a gente tivesse um paralelepípedo e a gente tivesse esse pedaço aqui, fosse retirado um pedaço, né? Então, provavelmente aqui a gente tem um ponto de fuga, aqui a gente tem outro ponto de fuga, tá? 13. Observe o esquema formado pela face frontal de 3 paralelepípedos e o ponto F. Considerando F o ponto de fuga, desenhe essas figuras em perspectiva. Aqui, ó, isso aqui é fácil, tá? O pontinho de fuga tá aqui, é só vocês unirem, ó. As linhazinhas aqui, ó, vão ficar paralelepípedos, tá? Esse aqui é fácil, esse dá pra fazer. As figuras geométricas espaciais a seguir foram desenhadas com base em um ponto de fuga. Qual é a posição da linha do horizonte e do ponto de fuga em relação a cada uma delas, acima ou abaixo, direita ou esquerda? Então, eu fiz aqui pra vocês, ó. Linha do horizonte, o que passa aqui, né? A gente tem o pontinho de fuga aqui, ó. As linhazinhas, né, que vão puxando aqui pelos vértices aqui da figura. Linha do horizonte abaixo, ponto de fuga à direita do desenho, tá? Agora o B. Agora o B, ele tá aqui, ó. Linha do horizonte, o ponto de fuga, ó, tá? Linha do horizonte acima, ponto de fuga à direita. Aqui, linha do horizonte para baixo, ponto de fuga aqui, ó, tá? Linha do horizonte abaixo, ponto de fuga à esquerda. Aqui nesse, a gente tem linha do horizonte acima, ponto de fuga, né? Aqui também acima, só que à direita. E aqui, linha do horizonte abaixo, ponto de fuga à direita, né? E daí aqui é o que eu escrevi para vocês, beleza? Então, é isso, gente. Até a 123 a gente termina a meta 4, tá? Então, esse é um assunto, né? Na verdade, todos os assuntos que foram vistos até agora, nós teremos que fazer retomadas depois, tá? Então, não se preocupem se ficar muito difícil para entender, principalmente aí essa parte de perspectiva, que ela é muito visual, né? Então, é uma coisa que fica bem difícil mesmo, de eu explicar assim para vocês. Mas, na medida do possível, a gente tá fazendo o que a gente consegue, tá? Por isso que tem alguns exercícios ali que eu sempre tô pedindo para vocês, ó, deixa, não faz agora, né? Porque daí eu preciso estar em sala para poder ajudar vocês, ok? Então é isso, gente. Dúvidas que vocês tiverem com relação a isso, tá? Só escrever lá na Iônica, escreve lá para mim a dúvida que eu respondo, beleza? Pessoal, um grande beijo para vocês e bons estudos!